Bom, além da CPI do MST, a gente tem também uma outra CPI acontecendo no Congresso, que é a CPI das ONGs. E sobre esse assunto e alguns outros, eu vou conversar hoje com o senador Zequinha Marinho, que já tá conectado, não está, senador? Tudo bem? Estamos sim. Boa tarde, né? Bem. Boa tarde, bom dia. Quem não almoçou, eu costumo dizer bom dia. Quem já almoçou é boa Doido, então. tarde. Então é Tudo bom bem, dia senador? ainda. Como vai? Está me escutando? Estou sim. Pronto. Veja, primeiro eu queria conversar com o senhor sobre a CPI das ONGs. É uma CPI que está acontecendo no Senado. O senhor integra o colegiado. Eu queria que o senhor me explicasse em que pé que está a comissão e que pontos que ela pretende abordar agora no segundo semestre. Bem, a comissão começou ouvindo lideranças, principalmente indígenas, outros que são ligados a povos tradicionais, algumas pessoas ilustres, escritores, pensadores. Um deles foi o Aldo Rebelo, que é um grande conhecedor, né? Tem publicações sobre temas amazônicos. Recentemente, na última oitiva que fizemos aqui, ouvimos o Lorenzo Carrasco, escritor de um livro que tem vendido muito no Brasil e no mundo, que é a Máfia Verde 1, Máfia Verde 2. Ele é mexicano, né, conhece, pesquisa sobre as questões amazônicas e trouxe bastante contribuições em cima daquilo que a gente precisa ouvir para então conduzir melhor o nosso trabalho. Vamos continuar daqui para frente, chegando já mais perto do objetivo, que é ouvir lideranças dessas organizações não governamentais, que, primeiro, aquelas que têm pego recurso do Fundo Amazônia, apurando algumas informações de, digamos assim, de mau uso, ou um pouco mais de, digamos, de superfaturamento nas suas ações, e vamos avançando. O trabalho toda semana tem um desdobramento, ouve-se uma pessoa, e a gente está tratando de reunir as informações especiais para quando chegar, né, naqueles que a gente pretende realmente ouvir, para tirar as dúvidas quanto às denúncias, a gente já tenha subsídios em mãos que possa fazer um bom trabalho, um bom interrogatório para poder chegar ao objetivo da CPI. Em relação a denúncias, explica para quem está ouvindo o Meio-Dia qual o foco dessa CPI. O que ela está apurando, que tipo de denúncias são essas? O objeto principal da CPI, o número 1, o uso do dinheiro público ou privado para a realização dos seus trabalhos e não foram alcançados. Por exemplo, TCU tem uma informação aqui que uma determinada ONG pegou 16 milhões do Fundo Amazônia e deixou de prestar conta de 2.123.000, né? Esse é um fato concreto, correto? Uma outra pegou 1.700.000 reais para capacitar 152 lideranças, né, para atuar na região. E ministrou esse curso em 3 dias. Quer dizer, um absurdo se gastar 1.700.000 num evento de capacitação de 150 pessoas em 3 dias. Quer dizer, um superfaturamento aí violento. Enquanto você paga para um doutor aqui na ENAP R$170 de hora-aula, aqui você estaria pagando mais de R$8.500 para capacitar uma liderança. Então, esse tipo de coisa, Júlia, que a gente está tentando, né, trabalhar para evitar que isso avance. Uma segunda coisa que a gente quer investigar nisso é a influência das ONGs, não é, na condução de políticas públicas. Nós temos ONG que atua na Amazônia e tudo que acontece relacionado à FUNAI ou à criação de reservas ambientais é comandado por ela. É ela que faz os estudos, é ela que realiza tudo, é ela que diz, a FUNAI é mera marionete na mão, não é para fazer, quer dizer, é o braço do governo a serviço
dessa ONG, estou falando dessa especificamente, que é muito conhecida lá no Brasil, que termina realizando um verdadeiro desserviço à sociedade brasileira. E a coisa não é assim, a gente quer examinar essa relação do setor privado com o setor público e ainda recebendo financiamento de forma muito, digamos, perigosa para a questão, principalmente, da soberania nacional. E o que a gente pode pensar em termos de resultados dessa CPI? Eu sei que começou no primeiro semestre, não é isso? Eu imagino que ela siga até setembro, não sei se eu estou certa, o senhor pode me corrigir se eu estiver errada, mas a gente já consegue ter uma expectativa do que o colegiado pretende em termos de avanço pós-CPI? Qual é o objetivo final, o foco? O foco é o seguinte, né? Examinado tudo, apurado tudo que se pretende, né? Naturalmente tem que seguir um caminho legal. Qual é o caminho de uma CPI após a apuração das informações que ela levanta? Oferecer ao Ministério Público para que aquilo que tenha que ser denunciado à Justiça seja denunciado. Então, essas ONGs, não estou me generalizando ONGs, nós temos muitas ONGs boas, importantes, que efetivamente trabalham e contribuem com a sociedade, não só na Amazônia, mas Brasil e mundo afora. Mas aquelas que são pagas, não é, ou pelo recurso digamos, do Fundo Amazônia, ou patrocinada pelo setor privado, que estejam aqui também em interesses, né, das questões externas. Estados Unidos, por exemplo, que é um grande concorrente da economia brasileira, principalmente no setor do agro, não é? Eles financiam ONGs para trabalhar o engessamento do agro brasileiro. ONGs financiadas pelo Reino Unido, ONGs financiadas pela Alemanha, né? Nós sabemos que a Alemanha comete os piores crimes ambientais, está lá minerando carvão mineral, né, para servir a energia, porque ficou um certo problema com a Rússia, o negócio do gás, etc. Enfim, a Alemanha está engolindo cidades, povoados, florestas, em nome do interesse nacional, para poder, né, tocar a sua vida econômica lá. Mas aqui no Brasil, financia ONGs para impedir, não é, no campo, onde é possível se trabalhar com tranquilidade, nos biomas, principalmente cerrado, mata de transição, áreas degradadas, não é? Por exemplo, um dos grandes estados, o maior da Amazônia em termos de volume de trabalho é o Pará. O Pará não precisa derrubar uma árvore, mas nós temos a atuação de ONG lá aprontando com o auxílio da estrutura estatal. Então a gente quer separar o que é ONG e o que é governo desse negócio, não é? Deixar claro para a sociedade o mal que essas organizações têm trazido para o atraso, o comprometimento da qualidade de vida. A Amazônia é um dos piores lugares para se viver, quando você mede a questão da qualidade de vida naquela região. Quer dizer, está se fazendo coisas ali contra o interesse de uma população que precisa de dignidade, precisa de alimento, que precisa de casa, precisa de saneamento. Os governos não avançam porque os grandes projetos são impedidos em função da militância das ONGs, tendo no governo e principalmente no Ministério Público, não é, a mão forte do Estado para que isso aconteça. Então nós precisamos deixar cada um no seu devido lugar. A gente precisa crescer. A Amazônia não pode continuar sendo problema. A Amazônia tem que continuar sendo solução, porque há espaço e potencial para isso. O senhor falou da questão da qualidade de vida na Amazônia, e tem um entrave, na Amazônia, que eu digo na região até norte, para além de qualquer estado, região norte. Tem um entrave muito grande, para quem conhece a região, sabe muito bem, que é a questão de infraestrutura, principalmente rodoviária. Tem um ponto que eu sei que o senhor acompanha de perto, que é a Ferrogrão, que é essa ferrovia que liga Mato Grosso ao Pará, não é isso? Em que pé que está a construção dessa via? Tem alguma novidade? O PEC está parado, né? Já há uns 2 anos, em função de uma ação movida pelo PSOL, naturalmente subsidiado por ONGs também, porque a ONG trabalha
de uma forma muito direcionada, focando a compensação na realização de grandes projetos. Aonde tem um grande projeto, você pode ir lá, que as ONGs estão trabalhando com índios, com quilombolas, com ribeirinhos, com isso, com aquilo, e qual é o objetivo? Ganhar dinheiro em cima da compensação, porque o governo ou o setor privado desejam realizar um projeto. Então, a Ferrogrão está parada por causa de uma ação no Supremo Tribunal Federal, né, que mandou suspender todos os estudos e trabalho que se fazia naquele momento, para que se concedesse, ela fosse a leilão, né, se fizesse a concessão. É uma obra grande, não é? A concessão seria aí de 69 anos, 9 para construir, 60 para explorar, não é? Passa de 21 bilhões e meio o valor do investimento, e isso traria um benefício extraordinário, não é, para aquela região, em função de empregos, oportunidades, economia, etc. Né? Questão econômica no que diz respeito ao transporte, não é, da produção do Mato Grosso, que é muito grande hoje pela BR-163, com a Ferrogrão, só no primeiro ano nós iríamos economizar 19,2 bilhões de reais no escoamento dessa produção. Quer dizer, o produto nosso chegaria no exterior com um preço muito mais competitivo do que chega hoje, porque nós baratearíamos o custo dessa produção a partir, né, da terra onde se produz, o centrão do Mato Grosso, até chegar lá fora na Europa. Bom, esse é um ponto que dá um prejuízo terrível, né? Depois a questão da logística mesmo. Nós, enquanto você tem ali 2.000 caminhões por dia, você tiraria boa parte desse número de caminhões, não é? E daria uma eficiência na fluência do escoamento dessa produção. Quer dizer, é significativo, né, o valor das toneladas carregadas pelo trem. Diminuiria, ficaria mais tranquilo, mais seguro, tiraria os acidentes, as mortes, os prejuízos e assim por diante. Outra na questão ambiental. E essa questão ambiental é mencionada na ação movida para suspender. Presta atenção num dado que é científico, levantado, né, constatado por todo mundo. Na questão da emissão de CO2, o gás de efeito estufa, a ferrovia é melhor do que a rodovia em 77%. Digamos, de um todo de emissão de gás de efeito estufa produzido pelo caminhão na rodovia, 100%, a ferrovia só produziria 23%. Quer dizer, a diferença aí é 77%. Então, é um meio, é um modal extremamente sustentável, Júlia. Quer dizer, eu não sei por que se acata uma denúncia, uma ação contra um tipo de transporte que se discute hoje no mundo, a questão da sustentabilidade, e você vai contra a sustentabilidade, né? 2, a ferrovia vai passar dentro do parque. Esse parque é novo, a rodovia BR-163 é antigo, e a ferrovia vai passar ao lado, colado, né, na rodovia, tá certo? No estudo de impacto ambiental, não é, o técnico colocou, digamos que você precisa de alguns hectares, né, porque você daqui a acolá, o espaço está muito fechado, tem que abrir um pouquinho, aquilo que foi feito há muito tempo atrás, a mata vai se regenerando, então tem que abrir ali um pouquinho. Ele pediu 800 e poucos hectares, digamos que venha a ferir aí até 20, mas para isso se propôs e se colocou numa APA lá, a APA Tapajós, 51.135 hectares, quer dizer, para compensar 800, destinou-se 51 mil e pouco. Quer dizer, é uma compensação relativamente absurda, mas foi feita a compensação. Então, não há de que se reclamar da questão ambiental, não é? Porque, além da compensação que é dada aqui para eventual supressão vegetal em alguns períodos, alguns trechos, digo melhor, alguns perímetros, não é? Se deu vantagem numérica maravilhosa em outra unidade. Então, realmente é um problema que a gente tem que tomar providência, porque
a fachada ambiental, ela não se sustenta. O que sustenta isso? A concorrência internacional, né? Segurar o Brasil, amarrar a produção brasileira, engessar a sua logística, parar com isso para poder concorrer com o Brasil lá fora. Daí o resultado do atraso na vida do povo daquela região. Quer dizer, não há desenvolvimento, a pessoa vive de bolsinha, bolsa não dá futuro para ninguém. Lamentavelmente, o custo de vida hoje está muito acima de uma bolsa que não significa tanta coisa em termos de cesta básica para se trabalhar. Aí você termina condenando uma região tão bonita e boa, que poderia produzir sustentavelmente, ao atraso de vida, não tem saneamento, o governo não arrecada, a população não desfruta e a gente vive ali engessado. Por quê? Porque nós não estamos dando conta de quebrar esse tipo de articulação internacional que nos atrapalha aqui. Infelizmente, há um bom número de brasileiros que trabalham contra o Brasil, né, fazendo esse tipo de coisa que é um verdadeiro desserviço. Quando a gente fala em ferrovia, essa é uma discussão até antiga, não é, senador? Quando a gente fala nos modais logísticos, se questiona muito por que o Brasil não investe em ferrovias, já que é um país de dimensões continentais, e continua apostando no modelo prioritariamente rodoviário. E aí tem uma discussão muito interessante, enquanto o senhor falava de toda essa polêmica ambiental que me veio à mente, que é as ferrovias, elas são conhecidas por serem menos poluentes justamente do que as rodovias, e é um argumento que eu imagino que o senhor também esteja levando em consideração nessa defesa. Enquanto o senhor falava, eu estava separando aqui alguns números dessa Ferrogrão, que são 900 quilômetros de extensão, não é isso? O 933, mais exatamente. 933, boa. Valor estimado de investimento, 12 bilhões, não é isso? E recursos injetados pela iniciativa privada e num prazo de concessão de 69 anos. Ou seja, seria uma alternativa a essa BR-163, que é uma rota de escoamento principalmente de soja, milho e algodão, que é da década de 70. Estou certa, só para contextualizar quem não é da região norte, o que significa e qual o porte dessa obra. A gente está falando de uma obra muito grande, muito significativa e que tem um impacto, sim, na economia, tanto local quanto de outras regiões, porque é uma rota de escoamento. Estou certa? Me corrija. Não, tudo bem. Só atualizando um dado com relação ao valor da obra, hoje, de valores atualizados, o valor dessa obra passa de 21 bi, não é? É 21 bilhões e meio de reais, que é o que os economistas estão, não é, dizendo do custo dela hoje, esse valor daquela época ainda, né, as coisas, né, sobem. Depois o seguinte, essa questão de não pensar no Brasil e atender economicamente alguns setores, termina levando um país dessa dimensão a ser o que é. Por exemplo, nós estamos aqui em Brasília, né, daqui a Belém, não é verdade? São 2.226 quilômetros, parece, eu não estou enganado. Por que não se tem uma ferrovia daqui a Belém? Não é verdade? O valor da economia, se você for comparar a tonelada carregada pelo caminhão e a tonelada transportada pelo trem, é infinitamente menor. Só perde para a hidrovia, que é mais barato ainda, correto? Que é mais barato ainda a hidrovia. Mas não é possível, porque os rios têm seus custos, e nem sempre é possível ajeitar aí. Mas, pelo amor de Deus, governar o Brasil, Dom Pedro II já trabalhou isso lá com muito mais eficiência do que os governos da nossa era moderna. Né? Ninguém dá conta de preservar estradas com a multidão de caminhões que você tem hoje espalhados Brasil afora. Se você entrasse no meu estado um pouquinho pela BR-163 ou pela BR-158, 155, PA-150, que é a sequência para chegar nos portos de Barcarena, 158, BR-155 e depois PA-150, Júlia, é desumano você andar de carro pequeno naquela região. Primeiro, a qualidade da estrada. Segundo, a quantidade de caminhões cargueiros. Não é? Como aquele povo sofre, como se encarece
uma produção, como se dificulta a vida da economia. É alguma coisa que eu não consigo entender, porque esse país, ao longo do tempo, não vem trabalhando isso de forma, digamos, mais responsável, porque senão você chega a um ponto, bate no teto, estrangula, e a economia não tem futuro. A questão de que o impacto do custo logístico, ele resulta, a gente está falando tudo isso, muito técnico às vezes, para quem está ouvindo, mas o custo logístico, ele impacta também no preço final do produto, não é, senador? Eu queria emendar com a outra pergunta. O presidente Lula anunciou investimentos para o PAC e deve vir algum pacote de investimentos, principalmente em infraestrutura. Na região norte, a gente sabe que é uma região que acaba sendo muito ilhada, acaba ficando para segundo plano muitas vezes, infelizmente. Como é que está a necessidade quando a gente fala em infraestrutura? Qual é a realidade e como é que o senhor vê a necessidade de aportes? Pois é, deixa eu lhe falar. Você certamente já ouviu falar na Transamazônica. A Transamazônica, que precisa, tem mais de 40 anos, uma rodovia, né, conhecida pelo menos nominalmente pelo Brasil e boa parte do mundo, até hoje não se concluiu a pavimentação dela, em cima de um problema ambiental, porque se você pavimentar, as pessoas vão andar ali, vão desmatar. Isso é conversa para boi dormir. Você conta isso para um boi que ele dorme rapidinho. Isso é influência externa para evitar o avanço da produção. O governo tem que normatizar e fiscalizar a aplicação da lei. Esse que é o trabalho dele, né? Então, Transamazônica, BR-163, que felizmente agora hoje foi concedida aí por 10, 12 anos, não está sendo preservada, mas é muito complicado, mas requer ainda muito investimento. Do quilômetro 30, lá perto de Itaituba, até Rurópolis, são 120 quilômetros sem asfalto, sem pontes. Ponte do Rio Xingu, né, ali perto de Altamira, Vitória do Xingu, que requer um investimento significativo também, ainda se passa de balsinha. Os caminhões passam, todo mundo tem que passar de balsa. É uma obra, não é tão grande, mas é muito importante. Ponte sobre o rio Tapajós, lá exatamente onde ficam os portos de Miritituba, em frente a Itaituba. Lá sim é uma obra maior, porque o rio Tapajós é bem largo. Mas é um investimento que tem que ser feito, não é? É o sonho da população daquela região. BR-163, BR-158, BR-155, PA-150. A gente precisa de alguns bilhões de reais para deixar isso funcionando, correto? É muito, mas muito importante que essa logística, essa infraestrutura aconteça. Deixando essa questão aí do lado, não é, que possibilita a logística, a economia, essa coisa, a gente precisa lembrar da qualidade de vida das pessoas. O saneamento básico nas cidades amazônicas, ou amazônidas, como queiramos falar, lamentavelmente é até vergonhoso. Nós temos os piores índices ali, para ter noção. A capital do meu estado, o estado do Pará, Belém do Pará, uma cidade de mais de 400 anos, só 3,63% da população da capital tem acesso a esgoto, a serviço de captação de esgoto. Que pena. E aí você pode avançar pelo resto da Amazônia todinha. Então, se o governo quiser fazer alguma coisa no norte, tem que aplicar em logística e tem que aplicar em saneamento, né, para melhorar a qualidade de vida daquela gente. Perfeito. Tem um outro ponto que eu também queria abordar com o senhor em relação à reforma tributária. A gente teve algumas declarações do Zema, governador Zema, essa semana, falando, não, porque estados do Sul, Sudeste produziam mais e tal. Eu queria saber, primeiro, a sua opinião sobre essa declaração, se o senhor tem alguma opinião formada, ou se não entrou não prefere entrar nessa discussão, e também se, de fato, existe esse movimento para se garantir uma proteção tributária a estados do Norte, no caso do senhor. Com exceção do Senado Federal, que a bancada é igual para cada... Desculpa aí, parece que eu te interrompi, pode complementar? Não, eu só estava contextualizando quem está ouvindo a gente que a reforma tributária hoje está em discussão no Senado, ou seja, vai passar pela votação do senador também Zequinha. É verdade. Estamos trabalhando em cima disso. A questão do Zema é uma questão cultural, não é? O que os estados fazem? Eles, pelo número da sua bancada de representantes na Câmara, né, que lá é
pela população, eles terminam levando vantagem, não é? Vamos lá. São Paulo tem quantos deputados federais? 70, né? Minas Gerais parece que são 56. E assim vai, são grandes estados com grandes bancadas. Naturalmente, aqui a disputa é em cima disso. Quer dizer, se o Zema falou isso, ele falou como fruto de uma cultura que é normal no Brasil, de cada um estar puxando brasa para debaixo do seu espeto. Mas quando a gente fala de uma reforma tributária, a gente está falando de um modelo que precisa permitir que o país do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste possam buscar melhorias todos os dias. Tem uma coisa que me preocupa muito, porque é até um modo assim depreciativo de se falar, que é a chamada guerra fiscal, né? O que é a guerra fiscal? Tem estado que dá isenção por um determinado período para a empresa que for para lá se instalar, correto? Por quê? Naquele estado, naquela região, o custo de produção é muito alto, né? A energia é muito cara, e aí tem uma série de coisas que o empresário não se sente motivado para ir para lá, certo? O meu estado é assim, o Amazonas é assim, o Mato Grosso é assim, e assim vai. Na hora que eu tiro a questão da vantagem de poder dar incentivo fiscal do Estado para atração de investimentos, porque, mas vai perder, a sociedade vai pagar. Não é assim. A análise não é dessa forma. Eu incentivo a implantação da empresa, ela vai gerar economia, emprego, não sei o quê, e tanta coisa. E isso tudo eu pego na gôndola do supermercado. De lá ninguém escapa. Fechado? De lá ninguém escapa. Então é muito melhor você adubar a planta e fortalecer para que ela produza fruto, para que eu possa colher frutos, do que não ter absolutamente nada, porque o meu estado é um estado distante, a logística é difícil, a energia é cara, é tudo uma coisa muito complexa e muito difícil. O empresário, ele vai em cima de números e vantagens competitivas. Se a gente consolidar esse tipo de raciocínio na reforma tributária, nós vamos não só acabar com a ida de empresários para aquelas regiões, não é? Mas como também desindustrializar, não é? Acabar com aquilo que já tem. Porque o cara assim, o que eu estou fazendo aqui? Tão distante disso, tão distante daquilo, eu vim produzir aqui por quê? Eu vou embora, vou produzir lá perto, que lá para mim é mais fácil, eu tenho uma matéria-prima aqui, outra ali, outra acolá, e eu resolvo isso lá. Então, aquilo que é ruim, a gente tem que ter cuidado para não ficar pior. Então, aqui no Senado, nós vamos nos debruçar de maneira muito séria sobre isso. Não é só a questão do agro, claro que eu estou trabalhando de maneira muito especial o agronegócio, porque tanto o agro quanto serviços, a gente percebe que houve uma pancada pesada, né? A indústria está feliz, não está se manifestando, o comércio está tranquilo também, não se vê aqui ninguém correndo atrás, pedindo para ajeitar aqui, mas você encontra gente da área do serviço e da área do agro, né, preocupadíssimos com números que podem, digamos assim, comprometer o futuro da economia desses dois setores. Eu estava até resgatando um número para falar correto aqui, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o dado que ele tinha divulgado foi de uma alíquota variando entre 25,45% e 27%. Imagino que o senhor esteja acompanhando também esse assunto. Qual sua opinião sobre esse percentual? Tem muita gente que está dizendo que é um percentual muito alto, que pode inviabilizar muitos serviços, principalmente em muitos setores. O senhor já chegou a se debruçar sobre os efeitos desse possível percentual? Ainda muito pouco sobre isso. Mas vamos fazer aqui uma comparação, uma simulação, um exercício de pensamento rápido. Vamos lá. Nós garantimos para o agro, principalmente na Câmara, em cima dessa alíquota de 25 ou 27, acho, né, 60% de abatimento. Né? Aqui no Senado, a gente quer correr atrás de 80%, não sei se vamos conseguir. Quando você tira lá, digamos, a metade de 25%, né, você fica 12,5%.
Esse 12,5 é 5,5 mais alto do que é hoje, certo? Hoje, o imposto é pago em cima da média de 7%, Júlio, correto? Ah, mas eu vou lá para 25, mas eu vou dar 50% de abatimento. Sim, mas mesmo assim, fica 12,5 e 12,5 é 5,5% acima do que é hoje. Vamos para 60%? Faz a continha, melhora um pouquinho esse negócio. Quer dizer, eu continuo em desvantagem se essa alíquota for fixada exatamente no patamar que o governo está colocando. É uma, digamos assim, uma discussão para esse momento? Mas isso vai ser regulamentado por lei complementar após a aprovação da PEC, que essa é uma proposta de emenda constitucional que vai dar o guarda-chuva legal para que se regulamente através de lei complementar logo em seguida. Só para concluir, senador, inicialmente o senhor tinha falado em relação ao número de parlamentares, a diferença de estado. Para a gente dar os números aqui, São Paulo, lembrando, o número de deputados ele varia de estado por estado de acordo com o número populacional, que é da década de, não sei, 70, tem que até que checar isso, não vi. Mas, assim, São Paulo tem hoje 70 deputados federais, Minas tem, cadê aqui? Minas Gerais, 53, e o Pará, que é o estado do senhor, tem 17. E nós já temos direito, Júlio, o Pará tem direito a 21 hoje, há 3 eleições, nós temos direito a 21 parlamentares federais aqui. Mas, como tem uma lei que impede você sair dos 513, quer dizer, quem perde população é quem perde parlamentar, não é? Aí entra Rio de Janeiro, aí entra Paraíba, aí a briga foi para as nuvens aqui, e aí então parou-se em como está, né? Não dando ao TSE aquilo que lhe está garantido por lei, né, o direito de cumprir a sua obrigação, que é equacionalizar de novo a questão do parlamento pelos estados. Ok. Senador, eu queria lhe agradecer a participação, toda a conversa, toda a explicação. Ferrogrão, tendo novidade, por favor, avise a gente, que eu sei que deve sair em breve alguma decisão sobre. CPI também das ONGs. Me permita uma parte aí. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou essa decisão para um centro de, digamos assim, de solução de conflitos do Supremo Tribunal Federal, e tem prazo para entregar isso de volta. Esse prazo venceria no dia 31 de julho, mas depois nos falaram que julho não conta, porque julho é recesso. Então passou para 31 de agosto, não é? E a gente espera que esse centro de solução de conflitos do Supremo nos dê uma resposta até 31 desse mês, que é o prazo que eles têm para nos entregar, a fim de que a gente possa avançar. E, enquanto isso, nós vamos comentando, dissecando o assunto, melhorando a compreensão, mostrando as vantagens competitivas de uma ferrovia em relação a uma rodovia, e assim vamos. Eu te agradeço muito pela oportunidade de a gente conversar, porque à medida que a gente conversa, aqui e acolá você vai esclarecendo, não só para a população, mas para muita gente que tem poder e ainda não quis, né, estudar, se debruçar sobre aquilo, para ver minuciosamente o que difere uma coisa da outra. Exato. Eu que agradeço o senhor ter aceitado o convite, e novamente o espaço está sempre aberto, viu? Agora, boa tarde, né, que já é um pouco tarde. 12h48, pode desejar boa tarde, a gente deixa. Muito obrigado pela oportunidade, pela gentileza.